Espero que vocês estejam bem. Essa é mais uma aula remota, gravada, que compõe a base curricular do nono ano. E vamos, hoje, especificamente, dar uma olhada com calma, com paciência, em cima da perspectiva histórica em relação ao fim da era Vargas, ao fim do segundo governo de Vargas, né? Lembrando que ele assume o poder, tem agora, no ano de 51, quando ele assume o poder, tem uma perspectiva um pouco diferente, porque quando ele assume o poder agora, nessa segunda oportunidade, ele sobe o poder por via democrática e, sobretudo, tem um contexto internacional bem diferente. Esse contexto bem diferente eu estou mencionando em relação à Guerra Fria, que ainda está nos seus momentos iniciais, nos primeiros passos, porque a Guerra Fria, não é? Ela começa logo após a a inauguração da ONU, a criação da ONU. Isso é muito relativo, né? Alguns historiadores também mencionam que logo após a Segunda Guerra, a Guerra Fria começou, a divisão da Alemanha inicialmente em 4 partes, União Soviética, Estados Unidos, França, Inglaterra, depois em 2 partes. Só que aquele muro de Berlim foi construído no finalzinho da década de 50 e início da década de 60. Então, existe essa polêmica em relação ao início da Guerra Fria, né? Essa discussão histórica, ao pontapé inicial. No entanto, o governo dele, de Vargas, nesse segundo momento do seu período, à frente do chefe da nação, como chefe do executivo brasileiro, nós temos aí o surgimento de uma preocupação, o surgimento de um nacionalismo, uma preocupação em exaltar os elementos nacionais e, sobretudo, fazer um desenvolvimento industrializado ligado à perspectiva daquela área da matéria-prima de base, ou seja, do ferro, do aço. E aí tivemos a criação também de empresas, de bancos nacionais de desenvolvimento, por exemplo, o BNDES, depois vai virar BNDES, e a criação da Petrobras. E o final desse período de Vargas, vamos ter movimentos de reflexão, de questionamento sobre o governo de Vargas, que eu já mencionei, principalmente através da figura do jornalista Carlos Lacerda. Carlos Lacerda vai tecer uma série de críticas ao governo de Vargas, dizendo que ele vai dar um novo golpe, que era corrupto, utilizando, já mencionei sobre o seu programa de rádio, também em coluna de jornal, e ele vai ter um embate seríssimo com Vargas. Como também já escrevi aqui, ao atentado que ele vai sofrer na Rua Toneleiros, né? O episódio ficou conhecido como o crime da Rua Toneleiros, o atentado da Rua Toneleiros, o crime da Rua Toneleiros. E essa concepção, essa estrutura, esse panorama político, social e econômico vai fazer com que Vargas, não é, numa atitude bastante drástica, resolve dar fim à sua vida cometendo suicídio em 24 de agosto de 1954. A data que precisa saber sou eu. Estou querendo pontuar para você, né, na sua linha do tempo aí de estudo. Pois bem, vamos começar no finalzinho aí da página 235. Diz assim, ó: Vargas, ao criar o BNDE em 52, visou financiar a política de desenvolvimento econômico
brasileiro, bem como fundar empresas nacionais que explorassem os bens de produção, voltando seu lucro para o fortalecimento da política interna brasileira. Nesse sentido, em 3 de outubro de 53, foi criada a Petrobras, que era uma empresa de exploração do petróleo brasileiro e até hoje está na ativa. E até hoje a nativa foi motivo, nos últimos anos, de uma série de investigações, de inquéritos. Ela foi usurpada, foi roubada, a corrupção invadiu a Petrobras. E vamos prosseguir. Tem aí o Ministério Público fazendo várias investigações. A operação, a famosa Operação Lava Jato. E vamos prosseguir. Ainda em 53, foi a nacionalização por completo, o que gerou forte oposição da burguesia brasileira e dos Estados Unidos, visando consolidar. Então, você percebe aí que em 53 temos a consolidação da Petrobras como uma empresa estatal, unicamente estatal, nesse momento aqui. E vai desagradar os Estados Unidos essa estatização, essa nacionalização da Petrobras, visando consolidar o apoio do povo brasileiro em defesa da indústria nacional e da indústria nacional. A União Nacional dos Estudantes lançou uma forte propaganda com o lema "O petróleo é nosso", que criticava os chamados entreguistas que queriam vender a Petrobras para o capital externo. O fim da era Vargas. Os anos de 52 e 53, preste atenção aí, foram de muitas dificuldades para Vargas. Antes mesmo de cometer o suicídio, Vargas escreve a Carta Testamento, estabelecendo ali os motivos e as razões para cometer tal ato, de cometer o suicídio, uma forma drástica. E das concepções de setores da sociedade que queriam tirá-lo do poder. Setores esse, uma parcela de setores que o havia apoiado há anos atrás. Temos, então, a sua eleição de Vargas, em 51, para presidente, não foi muito bem recebida por alguns setores importantes da sociedade, principalmente da ala conservadora, formada por militares, setores médios e pela burguesia. Além desses grupos, a UDN, partido político de direita, fazia uma oposição radical ao governo de Vargas, criticando a política desenvolvimentista e o protecionismo econômico. Para muitos historiadores, Vargas, aos poucos, tentava se aproximar mais uma vez de um regime centralizador, em que pudesse controlar os direitos da sociedade. Sendo assim, elaborou um conjunto de leis que passou a integrar o Código Penal brasileiro e definia como crime contra o Estado toda a organização, manifestação que contestasse seu governo. Não é, nesse momento, uma situação como foi lá em 37, com o Estado Novo, não. Mas aqui ele vai reprimir qualquer possibilidade dos seus adversários se manifestar contra o governo varguista. E como isso vai mexer com setores da sociedade que vão desejar que Vargas se retire do poder, saia do poder. Que o governo dele, ele pudesse renunciar. O grande objetivo seria esse. Associado a isso, seu governo. Essa prática causou insatisfação, principalmente no movimento sindical. Então, aquele processo de industrialização apoiado por Vargas, a sua ligação com os sindicalistas, com o sindicalismo através do PTB, que é o seu partido, o PTB fica atrelado a esses sindicalistas. Mas como, por outro lado, contudo, Vargas não vai permitir que ninguém possa se manifestar contra seu governo, os sindicalistas vão achar ruim, vai dizer, não, espera aí, assim não. A partir do momento que nós apoiamos
o seu governo, Vargas. Agora nós vamos ficar contra o senhor por conta dessa sua intenção de colocar como crime no Código Brasileiro qualquer manifestação contra o seu governo. Deu para entender? Então, temos assim, associada a isso, a crise econômica começava a incomodar o povo brasileiro. A recessão, a queda do poder aquisitivo e a alta inflação causaram vários movimentos de rua que, mesmo com as ameaças do governo Vargas, tomaram conta das principais cidades do país. 2 eventos foram marcantes contra o governo de Vargas. Panela Vazia foi um movimento de rua formado por 500 mil pessoas que criticavam a crise brasileira, principalmente a crise econômica e o alto custo de vida. Um outro movimento, a greve do Partido Comunista do Brasil. Cerca de 300 mil trabalhadores de várias categorias, como construção civil e metalurgia, lutavam por altos salários, melhoria das condições de trabalho e pelo fim da recessão. Os comunistas lideraram esse movimento, defendendo ainda reformas educacionais e agrárias para estabelecer mais justiça social no Brasil. Esses 2 movimentos, a Panela Vazia e a greve do Partido Comunista, causaram um sério desgaste para o governo. Então, você tem um número expressivo, hein? Panela Vazia reuniu 500 mil pessoas. E a greve do Partido Comunista, cerca de 300 mil trabalhadores de várias categorias, construção civil e metalurgia, que são representativos do ponto de vista econômico, fizeram greve. Então, repercutiu muito, mostrou aí o desgaste do governo para o governo de Vargas, o que facilitou a ação da oposição conservadora liderada por Carlos Lacerda, que afirmava ser culpa do então presidente toda a recessão que o Brasil vivia. Sendo assim, Lacerda criou uma organização política que tinha a função de criticar e atacar o governo, conhecida como Clube da Lanterna. 2 outras situações aumentaram ainda mais a crise brasileira e a contestação popular foram elas. Então, toda a recessão, toda a crise econômica foi colocada como sendo responsável Getúlio Vargas. E aí nós temos 2 outras situações que vão complementar, ser a gota d'água para o fim do governo de Vargas. Tentando, veja a estratégia dele, o pensamento de Vargas da época, tentando minimizar essa crise econômica, crise social, a insatisfação dos trabalhadores, ele vai dar aumento de 100% salarial, em cima do salário mínimo, para todos os trabalhadores. Então, através do ministro do Trabalho, João Goulart, é bom prestar atenção, não esquecer o nome desse político, desse ministro, João Goulart, não esqueça o nome dele, por favor. Então, nós temos aí essas 2 manifestações, as passeatas, a greve do Partido Comunista e a Panela Vazia, 2 momentos. Temos uma outra situação, que é a criação desse grupo opositor ao governo Vargas, através na figura de Carlos Lacerda, que denomina o nome de Clube da Lanterna. Perfeito? Então, temos. E agora, 2 fatores serão considerados estopins, gotas d'água para a crise ser tão grande, tão intensa, tão forte, para que Vargas cometa o suicídio. Pois bem, vamos perceber as 2 situações que vão aumentar a contestação popular ao governo de Getúlio Vargas. Aumento salarial de 100%. As constantes greves dos trabalhadores e operários causavam sérios problemas para Vargas. Ao mesmo tempo, o patronato exigia ações mais enérgicas para essas mobilizações, para que essas mobilizações deixassem de acontecer. A ação de Vargas foi, mais uma vez, populista. É por isso
que temos aí o início desses governos populistas, Vargas, Juscelino, João Goulart, então, são exemplos de governos tipicamente populistas. A ação de Vargas, né, diante desses dois movimentos que eu citei agora há pouco, a panela vazia e a greve do Partido Comunista no Brasil, ele vai reagir, vai tomar que medidas? Vamos observar aí. Visando o apoio popular para garantir a sua governabilidade. O que é governabilidade? Como um governo precisa de certo apoio para se manter no poder. Porque se não tivesse apoio, principalmente da população e do Congresso, ele não vai conseguir passar muito tempo no governo. Concedeu aumento salarial de 100% para todo trabalhador brasileiro. A reação foi imediata por parte dos patrões, que pressionaram os conservadores e militares para derrubá-lo. Pressão dos conservadores e dos militares para derrubá-lo. Então, aqueles militares que o apoiaram em 30, aqueles jovens tenentes, já não estavam mais ao lado de Vargas. Algo havia mudado. E a classe conservadora também já não estava ao lado dele. Então, 82 coronéis assinaram um documento criticando a política, o que resultou na queda do ministro do Trabalho, João Goulart, e da Guerra, general Ciro do Espírito Santo Cardoso. Um outro fato vai ser por demais importante para a perda da governabilidade, melhor dizendo. O atentado da Rua Toneleiros, 237. Saí da 236, estou na 237. Era de conhecimento público que o jornalista Carlos Lacerda, conservador e crítico feroz da política desenvolvida por Vargas. Em 5 de agosto de 1954, ocorreu um atentado contra Carlos Lacerda, que acabou por levar um tiro no pé. Não é? Seu segurança pessoal, Major Rubens Florentino, foi assassinado. Então, o Major Rubens Florentino Vaz foi assassinado e, durante esse atentado, Carlos Lacerda levou um tiro de raspão no pé. O atentado ocorreu na Rua Toneleiro, no Rio de Janeiro. O acusado foi Gregório Fortunato. Se eu tenho um opositor, vamos pensar junto comigo aí, que me critica constantemente e ele, por algum motivo, tem a sua vida colocada em risco através de um atentado, sobre quem vai carregar a autoria e ser o mandante do crime? Quem vai ser? Não é? Quem está recebendo as críticas. Perfeito? Quem está recebendo as críticas. Então, a crítica recebida por Vargas vai ser refletida na possibilidade, o que todo mundo vai imaginar, que teria sido Vargas o mandante do crime, do atentado. Atentado ao Carlos Lacerda, mas o Rubens, seu segurança, morreu. Não é? O acusado foi Gregório Fortunato, chefe da segurança pessoal de Vargas. Esse episódio histórico, ele virou uma minissérie na Globo. Não é? Daqui a pouco eu vou tentar até me lembrar qual foi a minissérie, mas foi uma minissérie bem produzida que trazia todos esses elementos do atentado da Rua Toneleiros. O presidente acabou sendo acusado de ser o mandante pelas críticas feitas por Carlos Lacerda contra o seu governo. Pois bem, esses dois fatos, página 238, esses dois fatos, principalmente o atentado contra Carlos Lacerda, deixaram o governo de Getúlio Vargas numa situação ainda mais tensa. Ainda mais tensa. Não é? Embora não tenha sido condenado, a oposição elaborou um documento bastante ofensivo, criticou
em que se pedia a renúncia de Vargas à presidência. Além disso, fez parte da política de massificação de críticas. Essa situação passou a incomodá-lo bastante, o que levou, em 24 de agosto, a reunir seus ministros no Palácio do Catete para buscar uma saída. Boa parte deles o orientou a renunciar ao governo. Vargas assinou a carta testamento à sociedade, relatando os avanços e as conquistas durante seus governos. E, em seguida, matou-se com um tiro no peito. Vai escrever essa carta testamento, não é? Vai dizer lá no final que saio da vida para entrar para a história. E nós temos, não é, uma situação importante a ser resolvida em relação a atividades para vocês. Não é? Então, Vargas comete suicídio. Na página 240, nós temos uma questão que vai nos ajudar bastante aqui. Vamos lá? 240, questão número 5. Durante a campanha eleitoral de 1950, Getúlio Vargas apresentou um programa político para o Brasil. Cite os principais pontos. Os principais pontos foram foram 2 pontos. A resposta: estreitar as relações políticas e econômicas com empresários, fortalecimento das indústrias nacionais, criação do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, vírgula, lançamento do Plano Laffer, ponto e vírgula, na nova política desenvolvimentista. Uma outra questão, está na página 240 também. 2 fatores foram decisivos para a crise de governo e, consequentemente, suicídio de Vargas. Comente-os. Letra A, aumento salarial de 100%, visando... Letra A, comente o aumento salarial de 100%. A resposta: visando se aproximar do povo brasileiro, a resposta aí, visando se aproximar do povo brasileiro, em busca de apoio para seu governo, Getúlio Vargas promoveu o aumento salarial de 100%, o que gerou forte reação dos empresários, ponto, fazendo com que 82 coronéis assinassem um manifesto que levou à queda dos 2 ministros, João Goulart, ministro do Trabalho, e Ciro do Espírito Santo Cardoso, ministro da Guerra. Deu para entender? 241 tem aí o atentado da Rua Toneleiro. Foi isso. A resposta, vimos agora há pouco, não é? Foi um atentado político e criminoso contra o oposicionista de Vargas, vírgula, Carlos Lacerda, em 5 de agosto de 54, cujo pé foi ferido e também vitimou seu segurança pessoal, vírgula, Major Rubens Florentino. Ponto. O crime foi atribuído a Gregório Fortunato, chefe de segurança pessoal do presidente Getúlio Vargas. Pois bem, dito isto, após o governo de Vargas, temos agora um novo governo. A chegada de um médico que teve uma carreira política super rápida, que trabalhou muito na Revolução Constitucionalista de São Paulo, em 32, trabalhou muito lá na área de combate, um médico, Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek tomou poder em 56 e vai até 61. É mais um presidente com características populistas, desenvolvimentistas, vai fundar Brasília, criando assim uma nova capital para o Brasil, vai atrair o capital estrangeiro, vai fazer investimentos na ciência, na tecnologia, no transporte, fazer investimento na educação, na indústria de base também, vai criar a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste e a SUDENE. Pois bem,
Juscelino Kubitschek. O governo dele vai atrair vários investimentos estrangeiros, vai priorizar, a partir desse momento, a construção de estradas para que pudessem ligar os estados, vai fazer investimento, né, gigantesco na área da indústria pesada, vai atrair investimentos, vai criar o slogan de 50 anos em 5. Vamos lá. Na página 241. A chegada à presidência de Juscelino Kubitschek foi marcada por um período de grande instabilidade. A morte de Vargas, que vinha realizando um governo bastante contestado por vários setores da sociedade, gerou uma comoção nacional. O populismo de Vargas, as suas políticas voltadas para o povo, reafirmando seu carisma e suas práticas populistas, faziam com que a população brasileira o admirasse. Nesse sentido, a morte de Vargas foi atribuída a seu maior rival, Carlos Lacerda. Aquilo que a gente diz, né? O jargão popular diz: o feitiço virou contra o feiticeiro. Né? Ele que criticou tanto, agora vai receber as retaliações, sendo acusado pela morte da morte de Vargas. Carlos Lacerda, que se refugiou na sede da aeronáutica para se proteger de retaliações populares. Além disso, a embaixada americana no Rio de Janeiro foi destruída. Nesse quadro, com a morte de Vargas, o suicídio de Vargas, vai assumir o seu vice, Café Filho. Assumiu até as eleições de 55, mas teve sérias dificuldades de administrar o país, visto que era inimigo declarado de Vargas. O curto tempo que passaria à frente do governo não seria suficiente para controlar a inflação e pôr fim à recessão. Página 242. Para acalmar a situação, seria necessário eleger um presidente também com características populistas, mas que abrisse a economia brasileira, que estava fechada ao capital estrangeiro, pensando muito mais na indústria nacional. Agora, no governo de Juscelino Kubitschek, de JK, também chamado dessa forma, vai haver investimentos e chegada do capital estrangeiro de outros países vindo para o nosso país. Pois bem, temos essa situação posta para vocês e vamos observar na próxima aula a evolução, o desenrolar, o desenvolvimento da política desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek, seu plano de 50 anos em 5 e os investimentos que ele vai fazer, vai permitir que o capital estrangeiro faça em nosso Brasil. Pois bem, eu fico por aqui. Na próxima aula, eu vou prosseguir, aprofundar com os conteúdos em voga em relação a Getúlio disputar Juscelino Kubitschek e o desenvolvimento desse governo, que vai ser marcante para a história do Brasil. Bem, pessoal, eu não vou deixar hoje atividades, vou passar através do aplicativo atividades para vocês. Tá certo? Vou analisar aqui qual a questão que pode ser melhor colocada para vocês, que se encaixe com tudo aquilo que eu já falei. Beleza? Então, tchau para vocês. Até a próxima. Forte abraço. Tchau.